Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. E o tema de hoje requer bastante atenção, a obesidade infantil. No Brasil, 1 em cada 3 crianças já está acima do peso ideal para a faixa etária, entre 5 e 19 anos. Isso significa cerca de 33% da população que já está nesse nível. Isso é um dado do Atlas Mundial da Obesidade e, segundo as projeções, se nada for feito, até 2035 esse percentual vai chegar a 50%. Isso é um perigo para os jovens, para as crianças, enfim, para toda a população. Sobre o assunto obesidade infantil, eu recebo o doutor em ciências do esporte e coordenador de cultura e desporto da Universidade Estadual do Maranhão, Jefferson Fernando. Muito bem-vindo ao Café com Notícias. É um dado preocupante, não é, Jefferson? Bom dia, primeiramente, a todos que estão acompanhando. De fato, é um problema que vem se agravando nos últimos anos e que até pouco tempo atrás era um problema que se imaginava se ter apenas em adultos e idosos, a obesidade. Só que a sociedade ela foi se adaptando, evoluindo de certa forma e criando uma certa dependência com a tecnologia. E isso atingiu em cheio essa geração mais nova. E vários fatores, que a gente pode discutir um pouco mais aprofundado, vem fazendo com que essas crianças venham se antecipando, o acesso à tecnologia e venham deixando de lado algumas atividades que antes eram atividades rotineiras da nossa geração. Então isso faz com que essas crianças venham atingindo níveis de sedentarismo maior em comparação a gerações anteriores e, consequentemente, contribuindo, colaborando com o aumento na proporção de pessoas com obesidade nessa faixa etária. Isso está muito óbvio, porque a gente ouvia falar em sedentarismo, mas o sedentarismo muito relacionado a essa fase adulta, da pessoa que precisa trabalhar o dia inteiro e chega em casa e não faz mais nada, porque durante o dia já gastou toda a energia e está querendo ali descansar e ao longo o tempo vai passando e a pessoa vai ficando sedentária e a gente sabe que o corpo precisa de um movimento específico. E aí você vê crianças e adolescentes em casa deixando de praticar esporte para ficar ali no joguinho do celular, nas redes sociais, antecipando isso que vai trazer prejuízos sérios para a saúde, não é, gente? Justamente. Só fazermos uma auto-observação. Eu, por exemplo, vim ganhar meu primeiro celular com 17 anos. Hoje tem crianças que com 2 anos ela já tem acesso livre a qualquer smartphone, celular. E isso vem se tornando um atrativo muito grande para essas crianças e elas vêm deixando de lado brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde, que tinham uma demanda energética muito grande. Entende-se também que, paralelo a isso, existe um problema também de segurança pública que as capitais, as cidades, elas também estão se tornando mais perigosas. Então o pai também, ele vê isso como uma forma de proteger o seu filho dentro de casa. O que nem sempre é verdade, não é? Porque a internet está aí, já mostraram que não é um ambiente muito seguro para as crianças. Você acaba tendo uma faca de 2 gumes. Você, de certa forma, protege, por um lado, mas se você não tiver ter um acompanhamento de fato dessa criança, do que ela está acompanhando, do que ela está fazendo, enfim, você acaba levando ela para um outro problema, que é as redes sociais, os vídeos na internet, que infelizmente se você não colocar barreira, a criança ela não tem discernimento do que é ou não perigoso e entra num mundo que é o infinito. Agora, Jefferson, o sobrepeso, a obesidade, elas não estão relacionadas apenas à questão das telas, da falta de atividade física. Tem muito a ver com a alimentação e também tem muito a ver com a genética, não é? E aí, o exercício físico entra também como um fator assim, primordial para você controlar essas questões? Sim, é até bom destacar o que seria, de fato, a obesidade. Sim. A obesidade ela é caracterizada como uma condição crônica adquirida devido a hábitos sedentários e também a uma alimentação inadequada, ou seja, acaba sendo um complô.
E a obesidade ela é caracterizada por um acúmulo excessivo de gordura corporal no nosso corpo. Então, esse acúmulo excessivo, ele chega a níveis que acaba sendo maléfico ao nosso corpo. Sim. E hoje a gente tem 3 tipos de obesidade. Obesidade de primeiro, segundo e terceiro grau. Como que podemos identificar, como que podemos avaliar? Uma das formas é por meio do IMC, onde eu avalio a partir da estatura pela massa corporal, que é o índice de massa corporal. Ou seja, é um indicativo que eu consigo já desde a infância estar acompanhando. E aí lá na escola, por exemplo, é de responsabilidade do profissional de educação física ele fazer esse monitoramento, ele realizar esse monitoramento com essa criança e passar periodicamente aos pais, né, para se manter vigilante. Então sim, tem essa relação com a inatividade física, só que aí a gente entra no outro mundo, que é a alimentação. A cada dia que passa, os alimentos eles estão mais ultraprocessados. Sim. Então, é o que eu sempre, isso é até de forma mais, quem consegue falar de forma em mais propriedade é o nutricionista, mas entrando um pouco nesse lado, vale a gente destacar que os alimentos eles estão ultraprocessados, com alto índice calórico, e conforme, né, os alimentos têm um alto índice calórico, na outra ponta eu tenho as pessoas se realizando menos atividade física. E a obesidade, ela é de forma genérica, ela é uma conta simples. Ela é o acúmulo de energia no corpo. Então, o que é uma pessoa obesa? É uma pessoa que tem energia acumulada no corpo. Detrimento a quê? Ela consome muita caloria e ela não gasta o que ela consome. E isso gera o que a gente chama de superávit. Esse superávit calórico, ele vira, né, ao longo do tempo, gordura corporal, os adipócitos. Antigamente o pessoal falava muito, a criança tá gordinha, isso aqui, ela é saudável, ela come bem, como se isso fosse sinônimo, né, de fato de saúde. Hoje se tem esses estudos que demonstram que esse tipo de alimentação pode trazer não só problemas com o corpo, e não tem nada a ver com nutrição. Sim. Não significa que a criança está de fato nutrida com aqueles alimentos que ela necessita para o desenvolvimento, não é, ao longo da vida. E esses estudos apontam que esses riscos são grandes, porque depois pode desenvolver outros tipos de doença. Eu também não sou especialista dessas áreas de saúde, porém a gente lê muito, que pode ir lá na frente uma diabetes, outras questões relacionadas ao organismo, ao corpo dessa criança, né? Por isso que é importante ficar atento, não é? E vem crescendo não somente a obesidade infantil, sim, vem crescendo também o diabetes, como você comentou, e vem aumentando principalmente a hipertensão. Sim. A hipertensão arterial é tida hoje como um problema de saúde pública, mas que acometia-se, imaginava-se que tinha, né, o acometimento apenas a idosos. Sim. E isso foi mudando, antecipando muito. E isso é reflexo, claro, da nossa conduta social, né? Nos exercitando menos e nos alimentando de forma mais equivocada, mais de forma errada. Então, muitas crianças hoje já têm um quadro de hipertensão, apesar de que a hipertensão ela tem também o seu caráter genético, vale a gente destacar, mas as nossas condutas, os nossos comportamentos também vêm influenciando, impactando bastante. Então, assim, a gente vai para esse rápido intervalo e na volta retorna com a conversa com o Jefferson Fernando, que é doutor em Ciências do Esporte. Ele vai trazer mais dicas sobre como cuidar da saúde das crianças, inclusive com aquelas atividades mais prazerosas que parecem mais como brincadeiras do que propriamente aquela obrigação de fazer o exercício. A gente vai para esse rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias. Eu converso com o Jefferson Fernando. Ele é doutor em Ciências do Esporte da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é coordenador de Cultura e Desporto da Universidade Estadual aqui do Maranhão. É um desafio, né, tentar mudar esse cenário hoje em que a gente tem tanta criança, né, sem fazer atividade física, por questões de segurança, por questões de tela, por falta de incentivo. E aí a solução está ali, né? Nessas atividades físicas, que às vezes nem precisa ser
um esporte, um vôlei, uma natação, mas pode ser aquela brincadeira em casa, uma corridinha, uns jogos, né? Me explica aí, professor, como é que a gente faz isso? Em relação ao incentivo, isso tem grande influência dos pais e do ambiente que aquela criança ela está inserida. O que eu quero dizer com isso? Uma criança que ela está inserida em um meio em que os pais fazem atividade física, a proporção, a possibilidade dela querer ou pedir para fazer atividade física ela é maior. Vou dar um exemplo. Influência, né? Isso, a influência. Porque assim, a criança, ela se espelha muito em uma figura materna ou paterna, né? Ou em alguma pessoa próxima. Então, se essa criança ela está em um ambiente que ela vê uma bicicleta, ela vê um kimono de lutas, ela vê um tênis, ela vê esses acessórios que são utilizados em algumas modalidades esportivas, e vai chegar um momento que essa criança vai perguntar: para que é? Por que você usa? Eu quero usar, eu posso usar? E isso instigará essa criança a praticar atividade física. Diferente se essa mesma criança ela estiver inserida em um ambiente totalmente diferente. Com exemplo, sofá, a pessoa passar deitado uma grande parte do tempo, televisão. Tanto é que muitos especialistas dessa área de comportamento relatam muito a questão de não ter uma televisão dentro de um quarto, Sim. por exemplo, né? Até para não criar aquela acomodação, a pessoa já dormir muito tarde, enfim. Então, algumas características do ambiente que aquela criança está inserida pode moldar. Sim. Né? Então, quanto antes essa criança ela for inserida nesse meio esportivo, melhor. E o mais diverso possível, que é o que eu sempre cobro, ou melhor, comento com os alunos de educação física. O professor de educação física ele deve contemplar a maior gama de atividade física e esportiva para a criança possível. Desde a dança, ginástica, lutas, o futebol e as demais modalidades coletivas e as modalidades individuais. Por quê? A criança ela deve permear várias áreas e ela vai se identificar com alguma coisa. Diferente se eu for um profissional de educação física que eu estiver incluindo apenas o futebol. Futebol. Porque tem gente que não gosta de futebol. Tem gente que não gosta, mas ali eu posso estar perdendo um talento da ginástica, ali eu posso estar perdendo um talento da dança. Só que como é que eu vou descobrir esse talento se eu, na minha aula, eu fico restrito a falar apenas do futebol ou de alguma modalidade coletiva? Então, isso também é uma influência, né? A criança passa por essa influência dentro de casa, que é esse cenário que eu comentei anteriormente, e também do profissional que está inserido lá na escola que ela está frequentando. Então, existe esses dois lados até para ela buscar, querer e ter essa motivação para praticar atividade física. E essa atividade física, esses esportes que são coletivos, eles estimulam os relacionamentos sociais. A criança sai daquele ambiente em que ela está sozinha, solitária, que pode trazer muitos problemas para, inclusive, saúde mental, né? E elas começam a se relacionar e vão deixando de lado aquilo que pode ser nocivo, né? Aqueles excessos que são nocivos, como o uso de telas e entre outras questões, não é? Isso, justamente. Você tem esse benefício da cooperação, chamado, que inclusive é uma das pautas da própria BNCC, dos jogos cooperativos, né? Que é uma forma de você, por meio da atividade física, você incluir essas crianças de forma conjunta para resolver um problema, por meio da atividade física. Então, é uma forma da criança perceber que não é só ela, o mundo não gira em torno dela. E para ela resolver um problema, ela precisa de outras crianças do seu meio. Então, ela trabalha também esse lado cooperativo. E quanto antes se tem esse trabalho cooperativo, ela vai se tornar um adulto mais cooperativo, um adulto que ouve mais, que está mais aberto a críticas e que Sim. consiga conviver melhor. Lidar com a própria frustração ali de qualquer coisa, porque coletivamente a gente consegue resolver melhor os problemas. E agora eu estou vendo aqui os benefícios. Melhora metabólica e cardiovascular.
É uma das vantagens dos exercícios físicos. Isso, o exercício físico, aí é bom a gente até destacar, né, o que é atividade, o que é exercício. Atividade física é toda e qualquer, né, atividade que você gaste energia acima dos valores de repouso. Sim. Então, o fato de você caminhar ao trabalho, ir caminhando ao trabalho, é uma atividade física. Lavar uma louça, lavar um carro, é uma atividade física. E o exercício físico é uma atividade física, só que programada, que tem um objetivo, um início, um meio e um fim. Então, a atividade física, de uma forma global, geral, né, que o exercício está dentro da atividade física, ela acaba tendo esses benefícios metabólicos, seja de redução do mau colesterol e o aumento do bom colesterol, chamado. E temos uma melhora do perfil lipídico, consequentemente, e da pressão arterial. Ou seja, todos esses são benefícios metabólicos advindos ao exercício físico. É por isso que tem muita gente que diz assim, não vou para academia não, porque eu já caminhei demais, já subi muita escada, já fiz muito isso. Então conta, quer dizer que conta? Dá para perdoar um pouquinho? Como atividade física, sim, conta. Mas é aquela coisa, cada atividade, cada exercício vai ter o seu benefício. Sim. A musculação, por exemplo, é muito importante porque você preserva e aumenta os valores de tecido muscular do seu corpo, que você vai precisar lá na velhice. Sim. Que uma redução desse tecido muscular na velhice aumenta a propensão de quedas, que hoje é um dos grandes fatores que levam a óbito, a invalidez, que levam a problemas na velhice. Então, é um problema que a gente já pode começar a resolver no presente. Né? Então, quanto antes você iniciar essas atividades, melhor. Cada atividade, né, tem o seu benefício. Nem todo mundo gosta de todas as atividades. E aí entra mais uma vez o prazer. Né? No caso, para a criança, qual a atividade? A atividade que seja mais prazerosa para ela e que faça com que ela tenha adesão. Não existe uma atividade que você faça, essa é a única atividade que você deve fazer. Não, existem várias, cada uma com seu respectivo benefício e que dentro disso, essa criança ela vai, né, ter o seu benefício, mas o que eu quero dizer? Dentro disso, ela vai ter um fator motivacional para realizar aquela atividade. Vai ter vontade de voltar. Vai ter vontade de voltar. Então não adianta ela iniciar uma atividade, ela ir 1, 2 vezes na semana e não ir mais. Diferente de uma atividade que ela acha prazerosa. Ela pode achar um prazer no taekwondo, ela pode achar prazer na dança, ela pode achar prazer no badminton, no vôlei. Então isso vai trazer bem mais benefício do que ela fazer uma atividade que para ela não vai ser prazerosa, ela vai ir por obrigação. Agora, você falou em musculação, fiquei com uma dúvida aqui. Qual que é a idade ideal para iniciar a musculação? Porque, às vezes, você vai na academia e você vê um público cada vez mais jovem ali fazendo aquela atividade. A musculação, a partir de qual idade? Bom, a musculação, a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Principalmente quando você fala em maquinário, tá? Porque as máquinas, elas são projetadas para um corpo, né, para tamanho corporal, ali na casa dos 17, 18 anos. Mas isso não quer dizer que uma criança não possa fazer musculação. Só que existe e requer uma atenção. E aí vem o papel do profissional de educação física, que é o quê? Tirar essa criança das máquinas, não devo colocá-la em máquinas, até porque, como eu disse, a proporção da máquina ela é para um corpo adulto. Então, essa criança ela deve fazer exercícios com pesos livres. E aí, o profissional, dentro da sua, né, do que ele tem de material, ele vai adaptar à realidade do seu respectivo aluno. Então, a criança, ela pode, a partir dos 10, 12 anos, ela já pode fazer atividade, né, musculação. Só que, entenda, não é a musculação com máquina. Musculação com peso livre, com peso do próprio corpo, que querendo ou não, são algumas roupagens diferentes da musculação. Né? E aí vem, por exemplo, um treinamento funcional, que você utiliza a ferramenta do seu próprio corpo como uma resistência. É isso aí, professor. Então, gente, vamos aproveitar para refletir sobre essa questão, não é?
cuidar melhor das nossas crianças, do nosso próprio corpo, porque a saúde, a atividade física que a gente faz no dia a dia, o professor já explicou aqui, que ela é importante, mas é bom alinhar ao exercício físico programado, cuidar da alimentação, para que a gente possa mudar esse cenário e se tornar, construir uma geração muito mais saudável e atenta a essas questões. Muito obrigada, Jefferson, pela sua participação aqui no Café com Notícias. Se tiver alguma dica, pode direcionar para o nosso público para a gente encerrar esse papo. Eu que agradeço pelo convite e assim, a mensagem que eu deixo é, independentemente da modalidade, independentemente da atividade que você goste ou queira, pratique alguma atividade. Seja indo para a escola, seja nas atividades do dia a dia, independentemente. Faça um movimento, porque sem movimento seu corpo ele entra em desuso e isso a longo prazo traz malefícios à saúde. É isso aí. Obrigada, Jefferson, mais uma vez. Obrigada a vocês pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui e até o nosso próximo encontro.